Jacó teve 12 filhos e uma filha. Dentre eles havia um que era mais amado. José, o sonhador, essa é a história de um escravo, que pelo poder de Deus, se tornou governador da maior nação da sua época. José era diferente de seus irmãos. Ele obedecia a Deus e ao pai Jacó com integridade, enquanto seus irmãos seguiam caminhos questionáveis. Quando José os aconselhava bondosamente a abandonarem seus maus atos, eles se revoltavam contra ele com ainda mais ódio. A inveja cresceu em seus corações porque Jacó amava José mais que todos e lhe deu uma túnica especial de muitas cores. Então Deus começou a falar com José através de sonhos. José contou aos irmãos: "Estávamos atando feixes no campo, e meu feixe se levantou ficando em pé. Então os vossos feixes se curvaram diante do meu." Os irmãos ficaram furiosos. Pouco depois, José teve outro sonho. O sol, a lua e 11 estrelas se inclinavam perante mim. Até Jacó o repreendeu, mas guardava essas palavras no coração. Os irmãos passaram a odiá-lo ainda mais. Um dia, quando José foi verificar como estavam seus irmãos que apacentavam rebanhos em terras distantes, eles viram sua oportunidade de se livrar dele. "Lá vem o sonhador", disseram com desprezo. Planejaram matá-lo, mas Judá sugeriu: "Vendamo-lo aos ismaelitas." Concordaram e venderam José como escravo por 20 moedas de prata. Depois, mergulharam sua túnica em sangue de cabrito e a levaram ao pai. Jacó reconheceu a veste e clamou em agonia: "Um animal selvagem devorou meu filho." O velho patriarca chorou inconsolável por muitos dias. Enquanto isso, José estava sendo levado acorrentado para o Egito. Mas Deus não o abandonou. Potifar, oficial de Faraó e capitão da guarda, comprou José no mercado de escravos. O Senhor esteve com José, prosperando-o de tal maneira que Potifar confiou todas as suas posses ao cuidado daquele jovem hebreu. José demonstrava sabedoria, honestidade e integridade em tudo, e a casa de Potifar prosperava grandemente. Mas então veio uma provação terrível. A esposa de Potifar tentava seduzi-lo dia após dia, usando sua posição de poder para conduzi-lo ao pecado. José resistiu firmemente com o escudo do temor de Deus. Quando ela o agarrou pelas vestes insistindo, ele fugiu desesperadamente, deixando sua capa nas mãos dela. Furiosa por ter sua investida rejeitada, ela se vingou cruelmente, acusando-o falsamente de um crime vil. José foi preso injustamente e lançado na prisão real. Mas José não se entregou ao desespero. Consciente de sua inocência, continuou confiando em Deus. Na prisão, Deus lhe deu favor com o carcereiro, e logo José foi encarregado de todos os prisioneiros. Quando o copeiro e o padeiro de Faraó tiveram sonhos perturbadores, José os interpretou através do poder de Deus. Tudo aconteceu exatamente como predisse, mas o copeiro se esqueceu de José por 2 longos anos. Então Faraó teve 2 sonhos que ninguém em todo o Egito conseguia interpretar. Foi quando o copeiro finalmente se lembrou de José. Mandaram buscá-lo urgentemente na prisão. José foi trazido diante do monarca mais poderoso do mundo. Quando Faraó disse que ouvira falar que ele interpretava sonhos, José respondeu com humildade: "Não está isso em mim, mas Deus dará resposta favorável a Faraó." Faraó relatou seus sonhos sobre vacas gordas, sendo devoradas por vacas magérrimas, e espigas cheias consumidas por espigas mirradas. José, iluminado por Deus, explicou: "Viriam 7 anos de grande abundância, seguidos por 7 anos de fome devastadora." Mas não parou na interpretação. Com sabedoria divina, aconselhou Faraó a nomear alguém prudente para armazenar 1/5 de toda a colheita durante a abundância, preparando-se para a fome. Faraó ficou profundamente impressionado. Voltando-se para seus servos, perguntou: "Acharíamos homem como este, em quem há o Espírito de Deus?" Naquele momento extraordinário, disse a José: "Visto que Deus te fez saber tudo isto, ninguém há tão sábio como tu. Tu estarás sobre toda a minha casa, e por tua palavra se governará todo o meu povo. Somente no trono serei maior que tu." José, aos 30 anos,
Passou de prisioneiro esquecido a governador de todo o Egito em um único dia. Os 7 anos de abundância chegaram exatamente como José predisse. Ele organizou o armazenamento de grão por todo o Egito, acumulando tanto trigo quanto a areia do mar. Casou-se com Azenate e teve 2 filhos, Manassés e Efraim. Então vieram os 7 anos de fome, espalhando-se por todas as terras. Mas no Egito havia pão guardado, e de todas as nações vinham comprar mantimentos. A fome também atingiu Canaã, onde Jacó e seus filhos viviam. Quando Jacó soube que havia cereais no Egito, enviou 10 de seus filhos para comprar alimentos, mas reteve Benjamim, o mais novo, por medo de perdê-lo. Quando os irmãos chegaram ao Egito e se prostraram diante do governador para comprar trigo, José os reconheceu imediatamente. Ali estavam eles, cumprindo seu primeiro sonho, seus feixes curvando-se diante do seu. Mas eles não o reconheceram. José decidiu testá-los para ver se haviam mudado. Falou asperamente através de intérprete, acusando-os de serem espiões. Aterrorizados, protestaram que eram 12 irmãos, filhos de um mesmo pai em Canaã, que o mais novo estava com o pai e um já não existia. Ao ouvir sobre Benjamim e seu pai ainda vivo, o coração de José se comoveu, mas manteve o controle. Exigiu que trouxessem o irmão mais novo e reteve Simeão como refém. Encheu seus sacos com trigo e secretamente devolveu o dinheiro de cada um. Quando chegaram a Canaã e contaram tudo a Jacó, descobrindo o dinheiro devolvido, ficaram aterrorizados. Jacó clamou: "Tendes-me desfilhado. José não existe, Simeão está preso, e quereis levar Benjamim." Recusou-se terminantemente a deixá-lo ir. Mas quando a fome continuou severa e os mantimentos acabaram, não havia escolha. Judá fez um apelo comovente, tornando-se fiador por Benjamim. Jacó finalmente cedeu com o coração pesado, enviando presentes e dinheiro em dobro. Quando José viu Benjamim com eles, ordenou que preparassem uma grande refeição em sua casa. Os irmãos ficaram apavorados, mas foram bem tratados. José teve que se retirar e chorar quando viu seu irmão mais novo. Comeram juntos e a porção de Benjamim era 5 vezes maior que a dos outros, mas José tinha um teste final. Ordenou secretamente que colocassem sua taça de prata no saco de Benjamim. Quando os irmãos partiram, José enviou seu mordomo para alcançá-los e acusá-los de roubo. A taça foi encontrada no saco de Benjamim. Desesperados, rasgaram suas vestes e voltaram à cidade, lançando-se por terra diante de José. Ele disse que Benjamim seria seu escravo e os outros poderiam ir. Era o momento decisivo. Abandonariam Benjamim como haviam abandonado José? Então Judá se aproximou e fez um discurso comovente. Contou como a vida de Jacó estava ligada à vida de Benjamim, como o velho pai havia perdido um filho e não suportaria perder outro. Judá ofereceu-se: "Permite que teu servo fique em lugar do jovem como escravo de meu senhor, e que o jovem suba com seus irmãos. Pois como subirei a meu pai se o jovem não estiver comigo?" José não pôde mais se conter. O teste estava completo. Seus irmãos haviam mudado. Clamou: "Fazei sair daqui a todos." Quando ficou sozinho com seus irmãos, levantou sua voz em choro e disse: "Eu sou José. Vive ainda meu pai?" Os irmãos ficaram aterrorizados. José disse bondosamente: "Chegai-vos a mim. Eu sou José, vosso irmão, a quem vendestes para o Egito. Não vos entristeçais nem vos irriteis convosco mesmos, porque Deus me enviou adiante de vós para a conservação da vida. Não fostes vós que me enviastes para cá, mas Deus que me pôs por governador sobre todo o Egito." José lançou-se sobre Benjamim e chorou. Beijou todos os seus irmãos, e o medo se transformou em alegria. Faraó, ao saber que os irmãos de José haviam chegado, mandou que trouxessem toda a família para viver no melhor da terra do Egito. José enviou carros, provisões e presentes. Quando os irmãos chegaram a Canaã e disseram a Jacó: "José ainda vive. Ele é governador de todo o Egito."
O coração do velho patriarca desmaiou de incredulidade. Mas ao ver os carros que José enviara, seu espírito reviveu. Basta. José, meu filho, ainda vive. Irei e o verei antes que eu morra. Jacó partiu com toda a sua família. Deus lhe falou em visão: não temas descer ao Egito, porque lá farei de ti uma grande nação. Quando chegaram a Gósen, José preparou seu carro e subiu ao encontro de seu pai. Lançou-se ao seu pescoço e chorou longamente. Jacó disse: morra eu agora, pois já vi teu rosto e ainda vives. José estabeleceu sua família na melhor parte da terra e os sustentou durante todos os anos de fome que restavam. José perdoou completamente seus irmãos, dizendo: vós intentastes o mal contra mim, porém Deus o tornou em bem, para conservar muita gente com vida. Sua vida demonstrou que Deus está presente mesmo quando parece ausente, transformando as piores tragédias em seus maiores propósitos. Do jovem odiado e vendido como escravo, Deus fez o Salvador de nações, cumprindo perfeitamente os sonhos que havia dado tantos anos antes.